presidente do Chile, Gabriel Boric, estragou o evento promovido por Lula em Nova York na terça-feira, 24, ao criticar a postura da esquerda em relação a temas como a Venezuela. Na tentativa de vender a imagem de defensor da democracia, o petista inventou um encontro às margens da Assembleia Geral da ONU com o título Em Defesa da Democracia, Combatendo o Extremismo. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ignorou o convite e enviou um oficial de segundo escalão. O primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez e o chileno Gabriel Boric toparam participar da reunião. Durante o evento, Boric afirmou que direitos humanos devem ser respeitados em qualquer lugar. Uma lição básica, óbvia, evidente, que até uma esquerda que não é essa que o Lula integra reconhece, mas o Lula não. Vamos acompanhar. Desde Chile nos rebelamos contra el doble estándar en materia de derechos humanos. Como presidente joven, latinoamericano y de izquierda, digo fuerte y claro que los derechos humanos se deben respetar siempre y en todo lugar. Y debemos exigir este respeto sin importar el color político del dictador o presidente de turno que lo vulnere. Y es que la adolescente palestina asesinada en Gaza, el trabajador venezolano obligado a migrar de su patria, el niño ucraniano secuestrado por Rusia, el opositor silenciado en Nicaragua o la mujer expulsada de la escuela en Afganistán solo por ser mujer, son, antes que todo, seres humanos. Y la voz de todas las naciones, sin importar su posición política, debe alzarse para defenderlos. Esa es la posición de principios, más allá de cualquier interés geopolítico, que defendemos desde Chile. A gente já vem mostrando há bastante tempo as diferenças entre o Boric e o Lula. Agora apareceu de novo esse contraste no posicionamento entre ambos. E ao comentar a situação da Venezuela, comandada por Nicolás Maduro, ditador amigo do Lula, Boric afirmou que estamos diante de uma ditadura que pretende roubar uma eleição. Palavras dele, vamos assistir. Chile está especialmente atento frente a la crítica situación que vive Venezuela. Estamos frente a una dictadura que pretende robarse una elección, que persigue a sus opositores y que es indiferente al exilio no de miles, sino de millones de sus ciudadanos. Se requiere una salida política a esta crisis que reconozca el triunfo de la oposición en las últimas elecciones y lleva adelante una transición pacífica a una democracia en forma. E ontem a gente comentou em cima do lance o discurso do Javier Milei, presidente da Argentina, mas a gente ainda não tinha o vídeo, estava em cima da hora, e hoje a gente separou 2 trechos legendados para mostrar para vocês. Enquanto o Lula atacou a organização por não agir o suficiente nas questões globais, o Milei reclamou da interferência da ONU na vida das pessoas. Vamos acompanhar esse trecho. Lo que se está discutiendo esta semana aquí en Nueva York, en la Cumbre del Futuro, no es otra cosa que la profundización de ese rumbo trágico que esta institución ha adoptado. La profundización de un modelo que, en palabras del propio secretario de las Naciones Unidas, exige definir un nuevo contrato social a escala global, redoblando los compromisos de la Agenda 2030. Quiero ser claro en la posición de la Agenda Argentina. La Agenda 2030, aunque bien intencionada en sus metas, no es otra cosa que un programa de gobierno supranacional de corte socialista que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas. Es una agenda que pretende solucionar la pobreza, la desigualdad y la discriminación con legislación que lo único que hace es profundizarla. Porque la historia del mundo demuestra que la única manera de garantizar la prosperidad es limitando el poder del monarca, garantizando la igualdad ante la ley y defendiendo el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de los individuos. E o presidente da Argentina, Javier Milei, também condenou as ditaduras de Venezuela e de Cuba, ao contrário de Lula. Vamos assistir a esse trecho também. En esta misma casa, que dice defender los derechos humanos, han permitido el ingreso al Consejo de Derechos Humanos a dictaduras sangrientas como la de Cuba y Venezuela sin el más mínimo reproche. En esta misma casa, que dice defender los derechos de las mujeres, permite el ingreso al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a países que castigan a sus mujeres por mostrar la piel. En esta misma casa, sistemáticamente, se ha votado en contra del Estado de Israel, que es el único país de Medio Oriente que defiende la democracia liberal.
Também saiu em defesa de Israel, ao contrário do Lula, que tenta desqualificar e demonizar o país quando reage militarmente a grupos terroristas como o Hamas e o Hezbollah. E também na ONU, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, destacou que a Rússia planeja atingir usinas nucleares de seu país. Zelensky criticou propostas de paz, entre aspas, que prevêem que Kiev ceda território a Moscou e reclamou da postura de Brasil e China diante da invasão da Ucrânia. Vamos assistir a esse trecho também, mais um puxão de orelha tomado pelo Lula. Pode soltar. When some propose alternatives, half-hearted settlement plans, so-called sets of principles, it not only ignores the interests and suffering of Ukrainians, who are affected by the war the most, it not only ignores reality, but also gives Putin the political space to continue the war. And when the Chinese-Brazilian duo tries to grow into a choir of voices, with someone in Europe, with someone in Africa saying something alternative to a full and just peace, the question arises, what is the true interest? Everyone must understand, you will not boost your power at Ukraine's expense. Vocês não vão aumentar o seu poder às custas da Ucrânia. E questionado sobre a declaração de Zelensky, Lula afirmou nessa quarta que se o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, fosse esperto, diria que a solução é diplomática, não militar. Lula teve a audácia de dizer isso a um país que é vítima de uma invasão e dos bombardeios das tropas russas sob ordem do ditador Vladimir Putin, que ele não ousa criticar. Vamos assistir porque esse programa é muito generoso e assim a gente tem o quadro completo. Acho que ele só falou o óbvio. Que ele tem que defender a soberania é obrigação dele. Que ele tem que ser contra a ocupação territorial é obrigação dele. O que ele não está conseguindo fazer é a paz. E o que nós estamos propondo não é fazer a paz por eles. O que nós estamos é chamando a atenção para que eles levem em consideração que somente a paz vai garantir que a Ucrânia sobrevive enquanto país soberano e a Rússia sobrevive. É isso que nós estamos falando. Eles não precisam aceitar a proposta da China e do Brasil, porque não tem proposta. Tem uma tese de que é importante começar a conversar. E eu vou dizer para você mais, ele, se fosse esperto, ele diria de que a solução é diplomática, não é militar. E isso depende de capacidade de sentar e conversar. Ouvir o contrário. Capacidade de sentar e conversar com aquele que invadiu o país que ele governa. Quer dizer, a única coisa que ele não está conseguindo é a paz, diz o Lula, em relação à vítima de um estupro. Evidentemente, uma analogia aqui com o que acontece entre os países. Mas é como se você colocasse a culpa na vítima por ela não conseguir dialogar com o estuprador. Na mesma coletiva, o petista voltou a atacar Israel e acusou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de não cumprir acordos de cessar-fogo. Vamos acompanhar também, repito, porque o papo antagonista é generoso. A gente já comenta. Nós estamos percebendo que 716 pessoas morreram, segundo o Ministério da Saúde do país de Al Jazeera. Além daquilo que eu chamo de genocídio na faixa de Gaza. É importante lembrar que o primeiro-ministro Netanyahu, ele foi julgado pelo Tribunal Internacional que julgou Putin e ele está condenado da mesma forma do Putin. É importante lembrar que já foi feito várias discussões aqui no Conselho de Segurança da ONU, várias tentativas de paz e de cessar-fogo foram aprovadas e que ele não cumpre, simplesmente não cumpre. E por isso que nós estamos nessa briga de fortalecer a ONU como um instrumento que tem a força para tomar decisão e as coisas acontecerem. Eu, sinceramente, acho que os países que dão sustentação aos discursos do primeiro-ministro Netanyahu precisam começar a fazer um esforço maior para que esse genocídio pare, porque nós estamos numa situação, de um lado, cuidando do planeta para ver se a gente tem melhor qualidade de vida, para ver se a gente reduz, o gás de efeito estufa, para ver se a gente diminui as queimadas, para ver se a gente preserva as florestas, para ver se a gente cuida da água, e de outro lado, os seres humanos se matando. Não tem nenhuma explicação.
e comparações absolutamente esdrúxulas sobre elementos bastante diferentes, a reação militar de Israel e o sequestro de milhares de ucranianos, inclusive crianças, milhares de crianças ucranianas apontados aí pelos tribunais internacionais, cometido esse sequestro pelas tropas de Vladimir Putin sob a ordem do ditador. E os processos, evidentemente, têm fases diferentes. Há um pedido de um procurador, o Karim Khan, de um mandado de prisão contra Benjamin Netanyahu. Nós apontamos em antagonista.com.br o histórico também desse procurador, o Karim Khan, que tem viés. E o Lula vai falando, Duda, as suas bravatas e vai sendo contestado por quem tem o mínimo de sensatez para julgar as questões internacionais, para fazer a sua avaliação, quem tem o mínimo de responsabilidade em cima daquilo que diz. Exato. Bom, Felipe, o Lula foi enquadrado tanto pelo Boric quanto pelo ucraniano Zelensky, e aí você vê que ele sai falando, jogando aí uns chavões, a coisa meio que perde o sentido. Bom, é bastante coisa para a gente comentar, né? Ele fala aí do TPI que condenou o Putin e o Netanyahu, isso não aconteceu. O TPI não julga ninguém em absentia, né? A pessoa, para ser julgada, tem que ser mandada lá para a Haia para que o julgamento comece. Então aí um erro já que eu corrijo já de cara aí de tudo que o Lula falou. Começando então, comentando os primeiros vídeos, a gente viu o Boric falando, o Milei também. Mostra, Felipe, que a gente não está tão mal aqui de presidentes no Cone Sul, né? Tanto a esquerda quanto a direita, a gente tem gente falando coisas decentes, ainda que a América Latina continue sendo uma desgraça, né? Agora, o que foi muito interessante do Boric, a gente viu aí o discurso dele na Assembleia Geral da ONU. Mas o Boric também participou ontem de um encontro que foi promovido, organizado pelo Lula, pelo governo brasileiro, e que dizia ali em defesa da democracia contra os extremismos. E o Brasil saiu convidando todo mundo para participar. O Biden ali deu de ombros, né? Não vou participar disso daí não. Alguns toparam e o Lula, obviamente, ele quer usar esse palco internacional que ele mesmo está montando ali, para depois repercutir isso internamente aqui no Brasil, né? O Lula se diz aqui o defensor da democracia e quer atacar todo mundo que ele diz que é antidemocrático. E o Boric vai lá nesse encontro para defender a democracia e acusa, então, o Brasil de defender a ditadura da Venezuela, né? E é isso que ele chama de venezuelização da política interna, que estaria atrapalhando os países progressistas, né? Ele fala muito, nós progressistas de esquerda não podemos cometer esse tipo de erro. Então, realmente estragou a festinha que o Lula estava fazendo lá em Nova York. Sobre a questão aí do Zelensky reclamar desse plano de paz aí da China e do Brasil, Felipe, queria também comentar. Esse plano foi apresentado em maio e foi completamente ignorado. Não foi completamente ignorado porque, é claro, a Xinhua, a agência chinesa estatal, deu notícia sobre isso. Também saiu matéria no Irã, né, no Cazaquistão, esse tipo de país que o Lula gosta de falar aí, o sul global, né? Mas vamos lá, os países sérios do mundo, as democracias, os países europeus, todo mundo ignorou essa proposta de paz do Lula e dos chineses. E por um motivo muito claro, lá no seu primeiro artigo diz, olha, tem que manter os territórios, não pode ter expansão do território militar, né, das trincheiras, né, ou seja, aquilo que a Rússia já conquistou é para ficar com a Rússia. Basicamente foi isso. Isso é a primeira coisa que aparece nessa proposta da China e do Brasil de maio. E por isso que foi ignorado. Porque se o Zelensky realmente, e ele tem feito isso, respeita a soberania da Ucrânia, ele tem que reconquistar isso, né? Ele tem que defender a população ucraniana que está sob governo da Rússia. É ilegítimo, né? A Rússia rasgou a Carta da ONU e invadiu a Ucrânia.
Então foi completamente ignorado. E aí, Felipe, vamos lembrar, não é a primeira vez que isso acontece, né? Em 2011, o Brasil, com a Turquia e o Irã tinham feito também um plano para o enriquecimento do urânio nas centrífugas do Irã. O Celso Amorim meio que costurou esse plano, uma proposta, não consultou mais ninguém, foi ele ali, os turcos e os iranos que combinaram isso, anunciaram essa história e naquela vez já o mundo completamente ignorou essa história, né? E fizeram um acordo mais tarde, alguns anos mais tarde, junto com os Estados Unidos. Enfim, é mais um plano mirabolante do Lula que acaba indo direto aí para a lata do lixo. E só complementando o que eu falei, o Karim Khan, esse procurador-chefe do Tribunal Penal Internacional que pediu um mandado de prisão contra o Netanyahu, que é uma fase anterior ao tribunal emitir um mandado de prisão, ele, o Karim Khan, atuou como investigador no gabinete do atual secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que é do Partido Socialista Português, é um membro dessa esquerda global que, assim como o Lula faz e o Celso Amorim, demonizam Israel. É uma das figuras mais criticadas pelo Hillel Neuer. Já deu entrevista aqui a Cruzoé para o Duda Teixeira, que é o diretor da ONG UN Watch, que vigia e monitora a ONU e que critica o duplo padrão que determinados setores da organização, pelo menos, têm em relação aos conflitos no Oriente Médio. O Karim Khan, ele, em maio desse ano, de 2024, que fez esse pedido e ele pediu o mandado de prisão contra o Netanyahu junto com o Sinwar, o chefe do Hamas na faixa de Gaza. E isso ali em maio, o 7 de outubro de 2023, ali a gente tem novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, quer dizer, 7 meses, mais de 7 meses depois, foi que ele concluiu que o chefe do Hamas, autor do massacre, vamos virar aqui para a câmera geral, tinha que ser alvo de um mandado de prisão. E aí traçou uma falsa equivalência com o governante do país, que foi reagir militarmente. Então, tudo aí enviesado e o Lula explora justamente esses viés.